Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que todas estejam muitíssimo bem. E nós estamos aqui então para a nossa segunda aula da comunidade. Seja muito bem-vindo, você que acabou de chegar, você que está nos acompanhando agora, né? Temos também as que já estavam aí desde antes, mas eu quero hoje, de modo especial, acolher você que acabou de chegar e que está conosco agora aqui na comunidade. Seja muito bem-vinda e saiba, aqui é o seu lugar. Sempre tem um lugarzinho especial esperando por cada uma de vocês aqui, para que a gente possa partilhar vida, tá bom? E hoje eu quero desvendar com vocês um tema, não é? O que não te contaram sobre mim. Pois é, hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a minha história, para saber se realmente isso faz algum sentido para você, tá bom? Então eu quero dizer para você quem sou eu. Quem sou eu? Quem é essa pessoa que você então participa da comunidade? Quem é essa pessoa que traz algumas reflexões para vocês? Quem é essa pessoa que fala de Deus, experimenta de Deus com vocês? Tá bom? Então vamos lá. Como todo mundo já sabe, eu sou psicóloga, sou logoterapeuta, mas antes disso tudo, eu era uma religiosa. Pois é, eu fui religiosa de uma ordem específica por 6 anos e lá eu vivi uma vida de adoração e cuidado aos pobres muito intensa. E foi exatamente nessa fase em que eu aprendi a trabalhar a minha humanidade. E como que isso se deu na minha vida? Ouvindo a história dos moradores de rua, acolhendo os moradores de rua, sarando as feridas, cuidando das feridas de cada um, dando de comer, trocando fralda, dando banho, dando remédio e assim sucessivamente. Fato é que esta vivência por esses longos 6 anos trouxeram a mim uma humanidade um tanto quanto mais aprimorada, fortalecida. E por quê? Porque ao longo de todo esse período na minha vida, eu fui aprendendo a lidar com o sofrimento, que não era especificamente meu, mas que passava por mim e que me tocava. E que cada vez que eu ouvia a história de alguém que sofria, que cada vez que eu curava a ferida de alguém que sofria, ali eu trazia para a minha realidade. E isso fez toda a diferença na construção da minha pessoa, de quem eu sou hoje, de tudo que eu vivo hoje, de tudo que eu escolho viver hoje. Então, este período todo em que eu passei pela vida consagrada fez de mim, sem sombra de dúvidas, aquela que eu sou hoje. E eu posso dizer para vocês que essa foi a minha maior e melhor faculdade. Nenhuma faculdade de psicologia no mundo seria capaz de me dar aquilo que eu aprendi na vida real, tá bom? Então, depois desses longos 6 anos e de um período intenso, de muito sofrimento e de um discernimento apurado sobre a minha vocação, foi então que eu volto para casa e aí eu fico então esse primeiro período em discernimento, ainda pensando de repente em ir para uma outra comunidade, ou se fica, ou se vai, e assim sucessivamente. Fato é que nesse período eu tive um sofrimento muito intenso. As minhas dúvidas eram muito intensas. O meu medo era muito grande. Medo de errar, medo de não saber para onde ir, não sabia o que fazer, não sabia como fazer, completamente aleatória desse mundo, porque vivi por muito tempo fora dessa realidade que nós estamos hoje então aqui inseridas. Graças a Deus, logo que eu saí, eu já consegui um emprego, fui trabalhar e sem um único real no bolso e confiando plenamente na providência divina que sempre regeu todas as coisas na minha vida e que sem sombra de dúvida rege na sua, eu fiz o vestibular e entrei na faculdade de psicologia. E foi aí então que eu comecei a trilhar longos 5 anos da minha faculdade, né, que depois trouxeram para mim todo um aparato mais intelectual, com abordagens mais específicas, com estudos, e aí então tudo aquilo que eu fui vivendo na minha humanidade, dentro da vida consagrada, eu consegui então integrar com aquilo que eu fui aprendendo mais intelectualmente na faculdade. Diga-se de passagem, nós não aprendemos tantas coisas assim na faculdade, não é? Nós vamos aprendendo ao longo da vida,
com os estudos à parte, com aquilo que eu fui fazendo ao longo do tempo. Nesse período eu era solteira, óbvio, tinha acabado de sair da vida consagrada, não tinha o desejo, não pensava e não queria me casar. Esse, de fato, nunca foi um sonho na minha vida. Casar e ser mãe. Nunca foi algo que pulsasse dentro de mim. Eu nunca tive esse desejo. Eu sempre optei por viver só e eu achava que essa era a melhor escolha. Então eu passei por um tempo ainda acreditando nessa história, né, de que viver só era a melhor escolha. Até que então eu conheci o meu esposo, que hoje é meu esposo. Então nós fomos ali tendo uma amizade, fomos ficando amigos, até que engatamos um namoro e a coisa foi acontecendo naturalmente, até que então nós nos casamos. E hoje eu sou casada, mãe de 6 filhos, 1 no céu e 5 aqui comigo. Sou psicóloga, sou especializada, tenho uma pós-graduação em logoterapia, né, a qual eu uso nos meus atendimentos, a qual eu aplico e a qual eu acredito piamente. Mas o que eu queria trazer para vocês? Ao longo desse processo, eu passei por muitos períodos de desesperança, de vontade de desistir, de medo, de humilhações, de vergonha, de situações que realmente me encurralavam e que me deixavam por vezes extremamente confusa e desacreditada. Mas o que eu sempre fazia era ponderar as coisas com a minha razão e não com a minha emoção. Isso, ao longo do tempo, nós vamos então ganhando maturidade. Hoje, graças a Deus, aí já estou além dos 40 anos. E depois dos 40, de fato, a gente amadurece em muitas questões, sejam elas físicas, psíquicas, emocionais, espirituais. E aí eu fui chegando à conclusão de que, de fato, eu precisava escolher. A minha vida precisava ser permeada por uma escolha. E se eu não tivesse um bem maior, algo que regesse a minha história, lá atrás, no início da minha faculdade, eu já teria me perdido. Fato é que ao longo desses 6 anos na vida consagrada, eu vivi uma vida de uma intimidade muito profunda com Deus, onde eu tinha diariamente 3 horas de adoração a sós com o nosso Senhor, e quinta e sexta eu tinha 6 horas de adoração com o nosso Senhor. Então eu vivia uma vida de muita intimidade. E fato é que ninguém nesse mundo chegou a suprir aquilo que Ele me deu nesta vida. Eu sou apaixonada pelos meus filhos, apaixonada pelo meu marido, mas nenhum deles é capaz de suprir dentro de mim aquilo que só Deus pode me dar. E então eu entendi que eu não poderia colocar no outro a esperança que só poderia estar em Deus. E foi aí que eu aprendi a confiar plenamente em Deus e a colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Foi então que eu aprendi que na minha vida há prioridades: Deus, a minha família e depois o meu trabalho. E hoje eu estou aqui então para contar muito brevemente um pouquinho da minha história para vocês, para dizer para você, se você está hoje passando por essa fase de mudança, de dificuldade, de questionamento, de dúvidas, de muitas noias, né? Coisas passando pela sua cabeça, de muitas neuroses e coisas, enfim. Eu tenho um recado para você. Cuide daquilo que é essencial e naturalmente as coisas vão se encaixando na tua vida. Cuide daquilo que ninguém pode roubar. Cuide daquilo que ninguém pode tirar de você. E naturalmente as coisas vão tomando um rumo na tua vida. Foi então que eu decidi me lançar no trabalho. Hoje eu trabalho com os atendimentos, mais especificamente atendimento de mulheres e casais, há mais de 10 anos na clínica, graças a Deus. Sigo aqui contente com os meus pacientes, atendendo e fazendo cada vez mais por eles. Tenho também o meu trabalho aqui com você no digital. Então eu tenho a comunidade Maria Elisa, que é essa que você participa, que é uma comunidade inteiramente gratuita, que é um apostolado,
que é algo que nosso Senhor me pede, que é algo que eu faço com todo o meu coração e que é algo que eu tenho um amor muito particular, porque foi através da comunidade que eu pude dar voz a tudo aquilo que eu vivi ao longo desses anos todos na minha vida. E tem também o Florescer, que é um filho da comunidade, que esse sim é um trabalho então um pouco mais aprimorado, é um trabalho pago e é um trabalho onde as pessoas que desejam ter um acompanhamento mais de perto, onde as pessoas têm voz, onde nós então dividimos vida, dividimos história, partilhamos, onde todas as mulheres que ali estão falam, opinam, colocam então as suas opiniões e nós acabamos então ali criando uma grande família. Esse trabalho também faz parte daquilo que eu sou e daquilo que eu me tornei ao longo desses anos todos. Então eu tenho para te oferecer a comunidade Maria Elisa, que você pode entrar, já pode consumir, já pode aproveitar. Tem o canal no YouTube com os vídeos mais antigos ainda da comunidade de Volta para Casa, que talvez tenha ali, né, alguma integração com algo que você esteja vivendo hoje. Tem o Florescer, que é também esse grupo fechado, né, e que agora, se Deus quiser, no segundo semestre, nós então teremos a segunda turma do Florescer, e tenho também os meus atendimentos. Essa é minha vida, cuidar dos meus filhos, cuidar da minha casa e trabalhar de casa, graças a Deus, porque isso me dá toda a condição de poder estar inteira para os meus e de depois então poder cuidar dos meus trabalhos e das pessoas que eu tanto amo e tenho um carinho muito grande em cuidar. Tá joia? Então eu deixo para você aqui, muito brevemente, não é? Um breve relato da minha história, muito curtinho, mas o que eu quero? Que você entenda que se realmente isso faz algum sentido para você, vem comigo, vem para a comunidade, curte, compartilha, se inscreve no meu canal do YouTube, vamos juntas, convida as amigas, manda o link para que elas possam então participar da comunidade e nós possamos juntas desenvolver um grande grupo, uma grande família, um grande apostolado que fale de Deus, que experimente as coisas que são superiores e, acima de tudo, que possa ser capaz de levar o bem aonde quer que vá. Então veja, o recado de hoje é: busque o essencial e o resto com o tempo se encaixa, se encaminha, se enquadra. Tá joia? Então eu deixo para você o meu grande beijo, uma excelente semana, que Deus abençoe a cada uma de vocês. Força e coragem, não desanima, vamos adiante. Até breve, se Deus quiser, até daqui uma semana com um vídeo novo no nosso canal. Não esquece de compartilhar, de convidar as amigas e de seguir comigo por aqui. Um beijo, fiquem com Deus.